Ser espiritual e carnal. A paz. Você tem conflito entre o seu ser espiritual e carnal? Como é fácil julgarmos e criticarmos os outros, mas será que estamos atentos a nós mesmos? Já reparou como muitas pessoas atacam outras na internet? Por conta, às vezes, de uma opinião diferente, de uma fraqueza do indivíduo, já vamos destilando as palavras afiadas e os nossos pareceres absolutos. Quem é ativo na internet que nunca disse ou escreveu algo que se arrependeu depois, que atire a primeira pedra? Em nossos tempos, o uso das redes sociais se tornou cada vez mais abrangente. Ainda mais em tempos de pandemia, onde nos encontramos muito pouco uns com os outros. É claro, onde nós humanos estamos, lá também estará o nosso pecado, a nossa carne, a nossa luta espiritual. São Paulo, em seu tempo, vivia o árduo trabalho missionário de pregar entre judeus e pagãos. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele fala sobre o conflito entre o homem espiritual e a lei da carne. Segundo ele, a lei é espiritual. Nós humanos, porém, somos carnais. No versículo 18, ele diz: de fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois querer o bem está no meu alcance, porém não realizá-lo. Você já caiu em lágrimas, em arrependimento por ter feito algo ruim, ao invés de ter exercido o bem? Isso já aconteceu comigo várias vezes, pois está sim ao nosso alcance dizer: não vou mais pecar, mas realizar essa ação é algo difícil. Tanto que uma das primeiras coisas que um evangelizador pode ouvir é o julgamento da hipocrisia, pois é alguém de carne, sujeito como qualquer um ao pecado. Outro dia fui à igreja no domingo da Divina Misericórdia e recebi uma ligação. Assim que entrei na igreja, precisei sair para responder a ligação de uma amiga que normalmente não me liga, então imaginei que talvez seria algo com o filho dela que eu visito às vezes. Ao sair da igreja, uma senhora estava atrás de mim e pediu para eu fechar a porta. Mas eu estava tão entretida ali na ligação que acabei não fechando a porta. E ela ficou irritada e olhou para mim e falou: como você é grossa? Eu, na hora, o sentimento da minha carne era reclamar, me justificar, era ser impaciente. Mas aí eu, sabendo já que naquela semana o demônio já havia me tentado tantas vezes, eu falei: olha, mais uma tentação. Olhei para a senhora e disse: desculpa, desculpa, desculpa. E aquilo foi muito bom para mim, porque eu pude então participar da oração com o sentimento de que, graças a Deus, naquele momento eu pude dizer não à impaciência. Mas não é sempre que nós conseguimos vencer os nossos pecados. Ainda no versículo 19 da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, São Paulo diz: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quantas vezes começamos com os nossos julgamentos, críticas a alguém, quando no fundo o que está agindo em nós é o pecado da inveja, dos ciúmes, é o pecado que habita em nós agindo. E graças a Deus que temos confissão na nossa igreja para buscarmos a nossa redenção. Paulo diz que pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne
sirvo a lei do pecado. Então, quando queremos ser muito zelosos, cumprir todos os rituais ali da lei dos mandamentos, infelizmente, muitas vezes caímos, porque queremos sim, mas a nossa carne é fraca. Por isso que Jesus muito bem diz para nós: não julgueis, para não ser julgados, porque a nossa carne é fraca, somos pecadores e pecamos sim. Quantas vezes até em meio a uma oração estamos pecando? Como fazer então com esse conflito que habita em mim, entre o meu ser espiritual e carnal? É no hoje, no dia a dia, estarmos atentos ao fato de que nós somos fracos, nossa carne é fraca, eu sou fraca, sujeita aos mesmos ou outros pecados que julgo nos irmãos. Mas o Cristo Jesus, que teve misericórdia de pecadores como Francisco, Agostinho, Faustina, Pedro, Thomas, que esse mesmo Cristo Jesus tenha misericórdia de mim, de você, de nós, porque junto com esses pecadores que citei, vamos buscar essa santidade, que não é impossível. Sozinhos, buscá-la é impossível, mas com Jesus, com o Espírito Santo, assim como os santos conseguiram, nós também conseguiremos. Vivamos agora a graça de perdoarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos, porque se formos pelas nossas próprias forças buscar a santidade em nós mesmos, cairemos. Mas se como os santos, mesmo caindo, não desgrudarmos de Jesus, venceremos e teremos o que mais importa em toda a nossa vida, a nossa salvação. Esse mundo é passageiro. Precisamos da vida eterna, desse novo céu, dessa nova terra, para homens novos e mulheres novas. Tudo posso naquele que me fortalece. E o nome dele é Cristo Jesus, o nome que os doutores da lei rejeitaram. Mas aqueles que acorreram a eles com os seus pecados, as suas doenças, mesmo sendo pagãos, receberam o perdão, a cura, o amor. Quantos estão rejeitando Jesus hoje? Rejeitando a Santa Eucaristia, rejeitando o doar-se aos fiéis, aos irmãos. Mas nós cremos que Jesus habita em nós e há de nos ajudar nessa batalha espiritual. Deus nos abençoe. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, por favor, partilhe os vídeos, comente, deixe o seu like. Deus nos abençoe.